Olá pessoal, vamos começar aqui nossa aula sobre buscas avançadas, né? Para estar ministrando essa aula, falando sobre os comandos, eu vou estar usando esse site. Não se preocupem que esse site ele já está disponível aqui, ó, na, na unidade 3 do nosso AVA, né? Ele está logo depois aqui da aula sobre pesquisa e Google Acadêmico. Temos essa URL aqui, eu coloquei a descrição. Site contendo alguns dos comandos de busca avançadas para o Google. Então vamos começar aqui com o nosso primeiro comando, né, que é como buscar por uma frase específica no Google. Nós usamos para isso as aspas duplas, né? Então vou abrir aqui o Google. Então, por exemplo, vamos botar aqui uma frase qualquer. Com o advento da internet, né? Essa aqui está um pouco específica. Ele está conseguindo achar, né? Então vamos ver uma frase aqui que ele não ache com tanta facilidade. De acordo com a com os deixa eu ver aqui. De acordo com as práticas, na verdade ele ainda está achando, né? Mas aqui ele não vem tanto, né? De acordo com o Can Read, né? Em 2009, de acordo com o texto, porque ele vai seguir aqueles parâmetros que eu falei na última aula. O Google ele entende que essas palavras aqui devem ser buscadas uma por uma. Então ele vai procurar um site onde tem de, outro acordo, outro com, outro as, outro práticas. Se aparecerem na mesma ordem, como é o caso dos primeiros aqui, bem. Mas se não aparecer todas as palavras ou a maioria, ele vai vir aqui, ó, como esse aqui, de acordo com, e aqui depois tem as práticas, mesmo tendo alguma coisa no meio. Quando eu quero buscar uma frase específica, essa frase deve estar circulada, né, deve estar entre aspas duplas. Então, quando eu faço uma busca desse modo aqui, com as aspas, ele vai procurar esse termo específico nos sites, né? Então, de acordo com as práticas, todas elas vão achar essa frase específica escrita deste modo, é, com essas palavras. Então, esse é o primeiro dos nossos comandos, que é o de busca específica, né? Por exemplo, aqui ele usa marketing digital para iniciantes. A gente pode usar, por exemplo, um tema mais atual, chat GPT, é separado, para iniciantes. Então ele vai vir onde eu consigo achar essas palavras nessa exata ordem, né? Porque aqui ele não vai aparecer porque são os sites patrocinados, mas depois disso ele já vai trazer o Chat GPT para iniciantes, né? Esse aqui, apesar de não estar no título, né? O título da postagem no demais ser Chat GPT do zero ao avançado, dentro do corpo do texto ele vai ter Chat GPT para iniciantes. A gente vai ver essa diferença entre procurar no título, procurar no corpo do texto também. Então, esse é o nosso primeiro comando, que são as aspas duplas. E aí, nós podemos buscar também excluindo um termo. Para isso, nós usamos o sinal de menos. Por exemplo, aqui ele procura lead, que é um termo, né, de liderar. E aqui ele vai vir lead. Mas eu quero, não quero todos os leads. Como ele deu no exemplo lá, eu quero onde apareça lead, mas que não tenha o termo jornalismo. Então ele vai trazer somente páginas onde aparece o termo lead, mas onde também não aparece o termo jornalismo, né? Então, quando você quer buscar uma palavra, mas não quer, por exemplo, que ela esteja relacionada a outro tema, você pode usar o seu conteúdo de busca e excluir algum termo que você queira, né, da busca. Então aqui ele vai falar de lead, mas aqui não vai ter o termo jornalismo. Se a gente coloca lead jornalismo, sem o menos, ele vai trazer conteúdos, né, que tem a palavra lead no jornalismo, como é o caso dessa daqui, ó, do Seja
seja IDP, né? O que é lead no jornalismo. Nesse caso a gente queria 100, coloca o termo menos. Essa é uma aula bem tranquila, né? A ideia é que depois da aula vocês pratiquem esse termo. Vocês peguem esses comandos, vão assistindo a aula e vão tentando fazer no Google, né? Então, bem comum esse resultado. O terceiro, né, que é para você procurar um termo que você não lembra o que é, né? E aí esse termo nós usamos o asterisco. Esse asterisco na informática nós chamamos de um caractere coringa, que é o quê? É quando eu sei que tem algum texto antes e depois aparece, por exemplo, dicas de SEO, né? Esse SEO é Search Engine Optimization. É um termo aqui que ele usa para aquilo que eu falei na aula passada, que você usa mecanismos para tentar fazer com que o seu site apareça melhor colocado no Google, melhor indexado, né? Mas aí quando você não sabe exatamente onde o termo que vem antes, você pode colocar o asterisco. Por exemplo, vamos usar esse exemplo dele aqui. Dicas SEO, né? 6 dicas para melhorar o posicionamento do seu site. Quando eu coloco o asterisco, é como se eu dissesse algum termo, por exemplo, aqui vem como fazer SEO, né? Ou que vai ter dicas aqui. Então, quando você não sabe necessariamente o termo, você coloca antes. Por exemplo, se você queria um termo depois do SEO, você pode colocar o asterisco depois. Que é como se você procurasse onde aparece dicas, SEO e mais alguma coisa. E esse alguma coisa o Google vai procurar saber o que é, né? Então, essa daqui é uma das outras, um dos comandos de busca avançada que nós temos, né? Na informática nós usamos isso demais. Às vezes você quer qualquer coisa que começa com A, mas isso aqui já é mais específico da informática, né? Você quer buscar em um banco de dados qualquer palavra que começa com A e termina com, sei lá, AL. Então você coloca asterisco e coloca EL, que aí ele vai procurar qualquer coisa que termine com EL. Nesse caso aqui, ele é mais específico da informática, ele não é um comando do Google, né? Então, esse caractere coringa é quando você quer dizer qualquer outra coisa, mas que esteja naquela posição, né? Então, aqui ele vai buscar um termo específico no meio, né? Específico disso aqui. E aí vem os comandos que nós usamos mais, né? Desses aqui até agora, o que normalmente nós mais usamos são as aspas duplas, quando a gente quer procurar um termo específico, uma passagem específica de um livro. E esse 4 nós usamos também, que eu cheguei a comentar na aula passada, que é o quê? Ele é o comando file type. File, que é de arquivo em inglês, e type é de tipo, né? Então você coloca file type, 2 pontos, e o formato que você quer. Por exemplo, eu quero procurar arquivos do Excel, XLS. E depois o termo que você quer procurar. Por exemplo, eu quero arquivos do XLS, né, do Excel, relacionados a, deixa eu ver aqui um termo, boletim escolar. Então ele vai trazer arquivos. Tem essa opção aqui, né? Trazer coisas mais perto de mim, por enquanto não. Ele vai trazer, vai procurar onde tem essa palavra boletim, aqui eu não coloquei o escolar, e que está no formato do Excel, XLS. E aí, sobre a questão dos formatos, vocês podem pesquisar no próprio Google. Por exemplo, qual o formato de tipo do Word, que é o DOC? Qual o formato de tipo do Excel, XLS, ou XLSX? Qual o formato de tipo do PowerPoint, PPTX ou PPT? E o Google ele é bem inteligente a ponto de, por exemplo, isso aqui são os arquivos XLS. XLSX normalmente é dos arquivos do Google mais novos. Ele não acha tão fácil. Porém, ele vai buscar o que é o XLS. Mesmo que seja XLSX, você vê que aqui do lado ele coloca XLS, né? Ele consegue fazer essa equiparação de formatos, né? Então, ele vai buscar qualquer site onde apareça a palavra boletim e que o site esteja disponibilizando um arquivo do tipo, né, XLS. Então, esse comando é bem usado, até para procurar, por exemplo, por PDF. Vou colocar aqui PDF. E a gente pode colocar aqui um termo específico, por exemplo, apostila de informática.
E aí ele já vai achar onde vai aparecer os termos apostila de informática no formato PDF. Por exemplo, informática básica para o estudo online, informática básica, Windows e Word, informática básica, caminho digital. Então, você além de estar buscando por apostila, você já está limitando que a sua busca deve retornar por arquivos do tipo PDF. Né? Esse comando é bem legal quando você está querendo procurar alguma apostila, algum slide, né? Alguma coisa que você queira. Esse comando ele é bem útil de verdade. Então, fica a dica para vocês testarem. Nosso próximo comando é quando você quer pesquisar por um termo que está dentro de um site. Né? Como assim? Eu quero pesquisar, por exemplo, por educação à distância. E ele vai me retornar trocentas coisas aí de educação à distância, do MEC, do Moodle, do EAD do IF de Santa Catarina, do vestibular, desse site aqui, vestibular.brasil escola, de todos os sites que o Google mapear na internet. Porém, se eu quiser buscar por termos educação à distância em um site específico, ou seja, dentro de um único site, eu posso colocar o comando site, dois pontos, e aí eu posso colocar, por exemplo, ifrr.edu.br. E aí agora ele vai trazer resultados que aparecem no termo educação à distância somente no site do ifrr.edu.br. Então essa dica ela é muito útil quando você tem um site, por exemplo, o site de uma instituição, que você está fazendo uma busca da sua faculdade, do seu trabalho, você está procurando algum artigo lá que fale sobre alguma coisa que você queira, você já rodou o site todo e não achou. Então você pode vir no Google, colocar o comando site dois pontos e o site da sua empresa, o que você está querendo pesquisar, e pesquisar pelo termo que você quer. Então esse comando é muito útil. Por exemplo, eu poderia pesquisar só no site do MEC, que eu acho que é mec.gov.br, se eu não me engano. Tá aqui. É portal, mec.gov.br. Então ele vai procurar pelo termo educação à distância somente somente no site do MEC, né? Então esse comando eu acho muito útil, muito útil. Principalmente para essas situações. Você já tem o site que você está querendo achar alguma coisa, não está conseguindo achar, você pode pesquisar pelo termo que você está procurando usando o comando site. Né? Esse é bem legal. O nosso próximo comando é como buscar por termos da URL. Eu vou falar primeiro aqui alguns comandos que é para explicar algumas diferenças. Como buscar por termos da URL, como buscar por termos nos títulos das páginas e como buscar por termos no corpo do texto. Né? E aí eu vou explicar o que são essas três coisas. Basicamente, o que nós temos é isso que nós digitamos, aqui esse caminho do site, por exemplo, desse site, rdstation.com/blog/marketing/pesquisa avançada Google. Isso aqui nós chamamos de URL, é o endereço do site. Né? E o site ele é composto por algumas partes. Por exemplo, esse site aqui ele tem um título. Né? E o título dessa página específica desse site, né, é como fazer uma pesquisa avançada no Google e encontrar tudo o que você precisa. 10 dicas incríveis. E todo o resto do texto, do site, né, do artigo aqui, é o que nós chamamos de corpo do site. E esses comandos específicos, eles nos trazem exatamente isso. Por exemplo, vamos usar esse site como exemplo, RDStation. No comando para buscar dentro da URL, ele vai procurar, né, em qualquer lugar do Google, onde dentro dessa URL aparece o termo que você quer. Por exemplo, eu vou procurar aqui pelo comando, pelo Google. Vai aparecer o site do Google, né? E ele vai trazer o site do Google. Se eu coloco Google em URL, né, que é o nosso comando, dois pontos, Google. Ele vai procurar sites onde na URL aparece o nome Google, que aí são todos os sites do Google que a gente já conhece.
Porém, vem uma coisa diferente, que é como o exemplo que ele usa lá. Nós podemos juntar os comandos. Por exemplo, eu quero buscar somente no site rdstation.com, acho que é .com, é .com.br.com. Somente no site rdstation, onde na URL aparece o termo Google. E aí você vai ver que esse mesmo site que a gente usou tem várias postagens sobre o Google. Por exemplo, nessa aqui, como funciona o Google. Entenda tudo, do rastreamento a alguma coisa. O que é Google Trends? Como usar a ferramenta? 6 erros do Google Ads que fazem você jogar dinheiro fora. Definição do Google Pinguim. O que é Google Ads? Está vendo que aqui só na URL desses sites aparece o termo Google. Por exemplo, vou clicar nesse primeiro. E você vai ver que na URL nós temos o termo Google. Né? E aí, nesse aqui que a gente já conhece, que a gente está usando, a gente tem a parte de pesquisa. Então a gente pode usar, não quero mais procurar pelo termo Google nesse site. Eu quero procurar todas as postagens dele sobre pesquisa. E aí ele tem como pesquisa NPS via landing page, pesquisa NPS, segmentar leads por resposta de pesquisa NPS, pesquisa de satisfação, marketing digital. Você vê que ele tem várias postagens onde aparece o termo pesquisa na URL. Então isso é bem legal. Então esse comando eu acho útil. Né? Normalmente ele é bem útil para o pessoal de informática, quando às vezes você está programando um site, você não quer que apareça um termo na URL, ou você quer. Só que o legal desse comando é que a gente vai ver que ele consegue funcionar também em parceria, né, em conjunto com outros sites. Né? No caso, assim, com outros comandos, perdão. Estamos usando o comando em URL para buscar na URL dentro do site rdstation.com. E os outros dois comandos são bem parecidos. Né? O próximo é quando você quer buscar por termos que estão no título do site, né? E aí você usa o comando intitle, né, antes do termo. Então, no caso dele estar procurando nessa URL, ele vai estar procurando no título. Né? E o outro comando que é o comando inText, que é quando você busca por um termo que está no site como um todo, no corpo do texto. Né? Daí vocês vão ter o tempo para praticar, mas a gente pode fazer essa mesma pesquisa aqui, só que agora em URL nós vamos usar o in title e vamos buscar pelo termo avançado. Aqui ele não. Acho que eu estou fazendo buscas bem específicas, né? Ele não achou. Até porque o nosso aqui, no texto, se ele definiu bem, ele coloca avançada, né? Então, vamos buscar aqui por avançada. Ver se ele acha. Também não achou. E por que que isso pode acontecer? Né? Isso pode acontecer porque... deixa eu ver só se eu escrevi certo. Escrevi. Isso pode acontecer porque isso aqui, quando a gente cria sites, nós temos um comando para criar títulos, né, dos sites. E aí a pessoa que programa o site, ela pode não necessariamente marcar esse texto como sendo um título. Né? Então, entra até nas dicas de você conseguir melhorar a busca no seu site. Né? Que o pessoal às vezes dá esse vacilo e não usa as marcações corretas do HTML. Posso até mostrar para vocês aqui. Acho que é Ctrl H, né? Ctrl U. Então, isso aqui é um site, né? Só por curiosidade. E o site ele é criado por essas marcações. Por exemplo, P é para um parágrafo. Para um título, nós usamos aqui H, H2, H3. E o que acontece é que o cara que criou esse site pode não necessariamente ter usado a marcação correta, que seria essa tag que a gente chama, para indicar que isso aqui, na verdade, era o título da página, né? Inclusive, normalmente nas páginas nós temos aqui no cabeçalho um title, né, que é um título que você usa,
e ele pode não ter definido para essa página. Mas aqui é bem específico. Porém, vamos voltar um pouquinho, né? Testar aqui o in-text, que é mais fácil de achar, né? Realmente aqui ele também não achou. O site deve estar um pouquinho bugado, né? Mas fica esses dois comandos, o in-text, né? E o all in-text é quando você quer procurar por todos esses termos dentro de um site específico. Nesse caso aqui, ele está usando esses comandos não para buscar por um site específico. Deve ser esse o nosso problema. Como o site não está bom, você pode pesquisar somente o termo in-text onde aparece avançado. E ele vai buscar vários sites onde no texto aparece o avançado. Ou também o in-title. Que aí ele vai procurar somente onde no texto, né, onde no título, perdão, aparece a palavra avançada. Esses dois comandos eles são bem específicos, certo? Normalmente a gente não usa tanto. Eu deixei ele mais por curiosidade mesmo, porque já está cobrindo aqui no artigo. E o próximo que nós vamos ver é o comando related, que significa relacionado. Por exemplo, aqui ele usa o comando related, www.google.com. Né? E a ideia é que ele trouxesse alguma coisa relacionado, né, uma pesquisa que fosse relacionada ao Google. Porém, recentemente, o Google ele mudou um pouco aqui a sua política, né? Então ele não, esse comando e o nosso próximo comando, eles não estão funcionando tão bem, né? Ele vai trazer para cá, para um novo site, que é o Google Related, e ele avisa que essa função do Google Related ela foi descontinuada. Então, se vocês forem pesquisar, vocês não vão achar esse comando funcionando mais. O que é que esse comando fazia? Quando eu colocava Related em um site, ele ia procurar sites que fossem parecidos com aquele. Né? É uma pena o Google ter descontinuado essa função, mas o que nós podemos fazer é procurar pelo termo normal que a gente já conhece, sites relacionados ao Google, por exemplo. Ou então, opções para o Google, seria mais preciso, né? E aí nós vamos contar com alguém, né? Algum artigo que eles, existe o Yahoo, DuckDuckGo, Encrypt, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Porém, o Google descontinuou. Só que, se vocês forem buscar por comandos avançados, vocês vão ainda achar muitos e muitos sites falando desse comando related. E se eu não me engano, a mesma coisa aconteceu também com esse comando aqui, que era você buscar por informações de um site, né? O comando info, por exemplo. Vou procurar aqui por informações daquele site que a gente já estava usando. Info, rdstation.com. E a ideia é que esse comando ele trouxesse informações sobre o site, né? O cache usado. Só que esse comando também foi descontinuado. Você vai ver que ele não acha mais, né? Ele não aparece mais como aparecia aqui na pesquisa, né? Que ele vai dar algumas informações sobre aquele site. Só acaba que isso não acontece mais. Né? Pode até testar com outros aqui. Ó. Info, cache. O webcache ele não traz mais informações, né? Porém, não se desanime, essas funções são bem específicas. Mas aí o que, é que eu gostaria de falar aqui? Que é para a gente entender, eu falei um pouco ontem, como é que funciona, né, o motor de busca, o Google. O Google ele tem o que nós chamamos de robozinhos, né? Até o site fala um pouco, né? E esse robô, basicamente, esses vários robozinhos, eles vão mapeando a internet, sites, e eles mapeiam exatamente essas informações que nós usamos aqui no comando. Quando nós fazemos um comando diretamente, esse comando acaba buscando por toda a internet, né, mapeada pelo Google, por alguma coisa específica. E aí essas informações podem estar onde você imaginar. Pode estar no título, pode estar na URL, pode estar no corpo do texto, num link, na descrição de uma foto que o cara colocou lá na página.
E aí esses comandos que nós vimos hoje, eles vão ajudar a gente a focar mais a nossa busca. Desses comandos, quais são os comandos que normalmente eu uso sempre, eu acredito que vocês vão usar? O primeiro de buscas específicas, ele é um comando muito útil, então eu aconselho vocês a praticarem ele. Esse de excluir termo, você pode até usar, só que normalmente você não usa tanto. É mais quando você está fazendo uma pesquisa sobre um termo lá da sua pesquisa, do seu trabalho. Ah, por exemplo, eu estou procurando aqui bases de dados, combinação de biometria, um termo lá da minha dissertação. Estou procurando, coloco combinação de biometria e sempre está aparecendo combinação de biometria relacionado, por exemplo, à segurança. E aí sim eu posso colocar combinação biometria e colocar menos segurança, que é para ver se vai aparecer termo outro local relacionado e não necessariamente a segurança. Então é um comando útil sim, numa situação mais específica, não é uma coisa que a gente usa tanto, mas pode ser necessário. E aí, essa dica aqui, o Google ele meio que já faz isso de forma bem inteligente, né? Quando você coloca duas palavras sem saber o que vem antes, ele vai achar para você. Porém, esse comando ele pode ser útil quando você sabe o primeiro termo de uma expressão, o último termo, mas não sabe o termo do meio. Então, é uma dica para vocês testarem. Vocês podem colocar o primeiro termo, asterisco, né, que é o caractere coringa, e o termo final. E aí ele vai buscar onde aparece o primeiro e o último termo com alguma coisa no meio. E aí, de repente, você pode lembrar ou pode achar o termo total que você estava procurando. O 4 nós usamos bastante. Esse file type é muito usado. Eu uso muito. Você está procurando por alguma apostila, algum artigo. Né? Como buscar esse aqui do site, eu também uso bastante. Né? Porque às vezes eu estou procurando no site, um site que é mal projetado, ele não tem um mapa muito claro, não consigo achar informação, estou procurando um edital, estou procurando uma lista lá de algum que chamou alunos, alguma coisa, e não estou achando. Esse comando site eu uso. Porém, o URL, o intext, o intitle, eu não uso. Para falar a verdade, o URL eu já usei trabalhando na área de informática, né? Assim, para buscar como o site estava mapeando alguma coisa, mas os outros dois eu praticamente nunca usei, né? Então, fica a dica aí desses comandos de busca avançada. E qual é a ideia para vocês? Né? Eu vou estar liberando a atividade um pouco depois desse vídeo. E a atividade eu vou pedir para vocês fazerem alguma coisa e fazer algumas perguntas sobre esse comando. Vou dar uma situação e perguntar qual desses comandos vocês usariam. Mas vai ser uma atividade bem tranquila. A ideia daqui dessa aula é que vocês vão vendo isso aqui e vão praticando. Assiste a aula, abre o Google, tenta fazer esse comando e vai indo assim, né? Então, espero que ajudem vocês na pesquisa de vocês. E a ideia da aula de hoje é essa, né? Agradeço a todos e até a próxima.